No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 fenômenos que acontecem no nosso universo que são muito estranhos, são bizarríssimos. Eu separei 5 propriedades que acontecem e você provavelmente nunca ouviu falar ou nunca pensou a respeito e quando ouvir vai se surpreender. Então fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar isso para você e a gente vai conhecer mais sobre como funciona o nosso universo. A primeira propriedade, a indução eletromagnética. Você sabia se você pegar um fiozinho aqui, ó, esse aqui é um fio que ele é de metal e de plástico em volta. Você sabia se você enrolar ele na forma de um lacinho e aproximar um ímã, você vai gerar energia elétrica? Sabia não? Isso mesmo. Se você pegar um ímã, aproximar ele perto desse lacinho, você vai gerar energia elétrica. É isso que a gente chama de indução eletromagnética. Mas tem várias pegadinhas aí, ó. Se você pegar o ímã e aproximar ele e deixar ele parado, você para de gerar energia elétrica. Você tem que ficar aproximando e afastando ele. O termo técnico para isso é que a gente precisa que o fluxo de campo magnético varie no tempo. Mas não precisa saber esse palavrão todo não. Tudo que a gente precisa saber é que se você tiver um lacinho, aproxime o ímã, você gera energia elétrica. Inclusive, quanto mais voltas o seu lacinho tiver, mais energia elétrica você gira. Uma volta, vamos supor que gira 1 de energia, 2 voltas, você vai girar 2 e assim por diante. Por isso que quando você vê esses sistemas de indução, você vai ver várias voltinhas. E aí quando tem várias voltinhas, a gente chama isso de bobina. E esse é o princípio de funcionamento das usinas hidrelétricas, que chega energia elétrica na sua casa. Você tem um rio que tem água em movimento, e quando essa água está caindo, ela faz girar uma turbina. Essa turbina está cheia de ímã preso nela. Então, quando a turbina gira, os ímãs giram. E aí eles passam perto, ficam se aproximando e se afastando, né? Mais ou menos essa é a ideia de bobinas, cheio de fiozinho enrolado. E aí gera energia elétrica. Olha que simples, olha que coisa estranha. Segunda propriedade, a velocidade da luz não depende do referencial. Então imagina aqui comigo que você está numa calçada. Está parado lá na calçada e você vê um carro passando do seu lado a 100 km por hora. Aí você, uma pergunta besta, né? Qual é a velocidade que você vê o carro passando? 100 km por hora. Mas agora vamos supor que você está numa rodovia e você está a 90 por hora. E o carro do seu lado está a 100. Qual a velocidade que você vê ele passando? Você já deve ter visto quando está dentro do carro, os outros carros parecem mais devagar. E aí é uma conta simples, ele está a 100, você está a 90, 100 menos 90, 10 km por hora. Essa é a velocidade que você vê aquele carro passando. Agora vamos imaginar de novo que você está parado na calçada e tem uma pessoa do seu lado com uma lanterna. Quando ele liga a lanterna, sai luz e a luz está na velocidade da luz. Então, quando você está parado, você vai ver aquela luz a 300 mil km por segundo. Essa é a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Mas vamos imaginar que você está numa nave espacial. E aí, quando o cara liga a lanterna, você está na sua nave espacial a 290 mil km por segundo. Lembra que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo e você está a 290 mil km por segundo. Qual que vai ser a velocidade que você vai ver a luz? Que é um 150? Um pouco mais. Fala 300, fala 300. Exatamente, você vai ver a 300 mil km por segundo. Mas não deveria ter feito aquela continha lá de 300 mil menos 290 mil, não deveria dar 10 mil km por segundo, né? Aquela continha que a gente fez antes? Não, porque a velocidade da luz não importa a sua velocidade, a velocidade dela não vai mudar. Geralmente quando eu conto isso na sala de aula, os alunos me perguntam por que isso acontece. E a resposta sempre é a mesma, eu não sei por quê. Isso é o nosso universo, esse universo que a gente vive, é assim que ele funciona. E daí, dessa propriedade da luz não mudar de velocidade quando você muda de referencial, que vem uma das propriedades que você ouve falar lá do Albert Einstein, que você ouve falar de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, que o objeto contrário dilata. Tudo isso dá para ser derivado dessa simples constatação que a gente tem que a velocidade da luz não depende do referencial. Terceira propriedade, ondas eletromagnéticas. Tem uma coisa no nosso universo que se chama onda eletromagnética, que a rigor é um campo elétrico e um campo magnético que ficam oscilando no tempo. E aí essa oscilação ela pode ser mais rápida ou mais devagar, que é o que a gente chama de frequência. Então essa coisa que a gente chama de onda eletromagnética, ela tem uma frequência que basicamente é quão rápido ela oscila, quantas vezes por segundo esse campo elétrico e esse campo magnético ficam aumentando e diminuindo. O interessante é que quão rápido essa onda eletromagnética oscila, a gente dá um apelido diferente para ela. Por exemplo, se ela oscilar em torno de algumas milhões de vezes por segundo, a gente chama ela de onda de rádio. Então, quando o cara lá fala... Operando em 97.5 MHz, Diamantina. Rádio Play.
Quer dizer que você fez o seu rádio receber apenas ondas eletromagnéticas que estão oscilando 97 milhões e 500 mil vezes por segundo. Agora, se você for aumentando essa velocidade que ela oscila, essa frequência, você aumentando um pouco mais, você vai ter as micro-ondas que você usa para esquentar a sua comida, que são as mesmas ondas que saem do seu Wi-Fi. Quer dizer então que o que sai do micro-ondas e o que sai do Wi-Fi, do modem da sua casa é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas não precisa se preocupar porque o modem não faz mal. Mas isso é um assunto já para outro vídeo. Se você aumenta essa oscilação mais ainda, você vai acabar chegando na onda infravermelha, que é aquela que aquelas câmeras de calor notam, aquelas câmeras que você vê no escuro, que você vê a pessoa vermelhinha. Então aquela utiliza onda infravermelha. Aumentando um pouco mais, a gente chega na luz visível. Então essa luz que você está vendo, que você enxerga, é onda eletromagnética também. Aumentando mais um pouco, a gente chega naquela ultravioleta. Ultravioleta é aquela que você vai na praia e passa protetor solar para proteger ela, UVA, UVB. Então a gente tenta se proteger da onda eletromagnética com uma frequência alta o suficiente que a gente chama ela de ultravioleta. Mas ainda assim é uma onda eletromagnética. De novo, se aumentar mais um pouquinho, ainda você tem o raio-x, que você usa para fazer radiografia. E daí para frente a gente começa a chamar ela de raio gama, que é aquela que dá o poder do Hulk. Então, todos esses fenômenos que a gente conhece, onda de rádio, micro-ondas, Wi-Fi, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio gama, raio-x, tudo isso é a mesma coisa, o mesmo fenômeno, é uma onda eletromagnética, a única coisa que muda é quão rápido ela está oscilando. Olha que bizarro. Número 4, propriedade ondulatória da matéria. Imagina aqui comigo, você tem uma parede que tem 2 buracos, e aí você lança elétrons nessa parede. O que os elétrons fazem? Eles atravessam o buraco e atingem um anteparo e fazem uma marquinha lá. Igual se estivesse num campo de tiro. Se você tiver um detetor que mostre para você por qual buraco o elétron passou, da esquerda ou da direita, as marquinhas que os elétrons vão fazer no anteparo é a mesma coisa que você imaginaria dando tiro com uma espingarda. Vai ficar as bolinhas lá, né? Metade de um lado, metade do outro, fazendo faixinhas, né? Essa seria a marca que o elétron ia fazer no anteparo. Agora, olha que bizarro. Se você não medir por onde o elétron está passando, você não sabe por qual fenda ele está passando, quando você olhar o anteparo, não vai mais ter 2 faixinhas. Vai ter um monte de faixinha, faixinha com marquinhas, faixinha sem marquinhas, faixinha com marquinha, faixinha sem marquinhas. E essas marquinhas são características de ondas passando por 2 fendas. Isso acontece com a luz e acontece numa piscina se você fizer isso com onda de água mesmo. Isso vai acontecer, vai aparecer essas faixinhas clara, escura, clara, escura, clara, escura. O que isso diz pra gente? Diz pra gente por onde que o elétron passou, por qual dos buraquinhos, por quais das fendas o elétron passou. Ele passou pelas 2 e ao mesmo tempo. Então a gente sabe por onde ele passou. Ele estava nos 2 lugares ao mesmo tempo. Porque as partículas no nosso universo, elas não se comportam só como um pontinho, uma bolinha. Elas se comportam também como onda. E quando eu falo onda, você pode tentar imaginar como se fosse uma nuvenzinha ocupando uma região grande do espaço, relativamente grande do espaço, né? Então ele não está naquele pontinho, ele tem vários lugares do espaço ao mesmo tempo. E olha que bizarro, o elétron, ele passa pelos 2 buracos ao mesmo tempo, ele tem um fenômeno que a gente chama de interferência, ele interfere com ele mesmo e aí ele bate numa faixinha. Daí quando você lança vários, um depois do outro, eles vão tomando as posições certinhos, demonstrando essa interferência, mostrando que as partículas também se comportam como ondas. Última propriedade, 5ª propriedade. Lembrando que essa lista ela não está em ordem do mais bizarro para o menos bizarro. Eu coloquei aleatoriamente na lista a ordem desses fenômenos. Então a 5ª propriedade é a relação entre massa e energia. Um átomo de deutério, ele é um próton, um nêutron e um elétron, todos ligados. Então esse é um átomo de deutério. Agora, se você pegar aquelas balanças antigas, tipo aquelas que eles mostram para a justiça, que tem 2 pratinhos, e você coloca numa delas um próton, um nêutron e um elétron. E aí na outra você coloca um deutério, que é basicamente os 3 elementos, só que combinados, juntos, você vai ver que os 3 elementos sozinhos eram mais pesados. Ou seja, quando a gente combinou os 3 elementos, a massa diminuiu. Mas como que é isso? A gente pega próton, nêutron e elétron. E aí a gente junta com próton, nêutron e elétron. Quando eles estão juntos, eles são mais leves do que eles eram separados. Olha que coisa estranha. Mas quando a gente fala que a massa diminuiu, não quer dizer que ela sumiu. Ela vai virar outra coisa. Nesse caso, ela vira energia. Então, quando a gente combina esses 3 elementos, essas 3 partículas, ela vira um átomo só. E aí a energia é liberada e a massa diminui. Então a gente perde massa, mas libera energia.
E esse é justamente o funcionamento de uma bomba de hidrogênio. Você combina elementos e aí quando você combina eles, a massa diminui e eles liberam energia. Na bomba de hidrogênio a gente não faz um deutério. Em geral as pessoas pegam deutérios e trítio. Trítio é um deutério, só que você coloca um nêutron a mais. Então você combina um deutério e um trítio e forma um átomo de hélio e um nêutron sai fugindo. Mas quando você combina o deutério e o trítio, você libera um monte de energia. E é essa energia que sai da bomba. Mas não precisa se preocupar que isso não acontece espontaneamente. Você precisa ter uma temperatura lá da temperatura do Sol para que você consiga fazer essa fusão. Essa é uma fusão nuclear. Então, para que isso aconteça na bomba, o que a galera faz? Eles colocam uma bomba daquelas que você conhece, de Hiroshima e Nagasaki, que é uma bomba de fissão, de quebrar. Então, ele tem uma bomba nuclear de fissão, que é a comum, e essa bomba nuclear gera energia suficiente para gerar temperatura para começar a bomba de hidrogênio, a bomba de fusão nuclear. E é isso, essas eram as 5 propriedades mais bizarras do universo que eu separei para vocês essa semana. Se você gostou desse vídeo, curta ele e compartilhe com seus amigos que você ajuda bastante o canal. E até semana que vem.